Parashá Vaet-Hanan, Deuteronômio capítulo 3, verso 23, a Deuteronômio capítulo 7, verso 11. Primeira aliá. Deuteronômio capítulo 3, verso 23, a Deuteronômio capítulo 4, verso 4. E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários? Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Eirou-se o Eterno contra mim por vossa causa e não me escutou. E disse-me o Eterno: Basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. E ordena a Josué: anima-o e fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás. E ficamos no vale de fronte de Bet-peor. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-peor, porque todo homem que seguiu a Baal-peor destruiu o Eterno teu Deus de vosso meio. E vós, que vos unistes ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Segunda aliá. Deuteronômio capítulo 4, verso 5, a Deuteronômio capítulo 4, verso 40. Vede que vos ensinei estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra, na qual estáis vindos para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si como o Eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos dou hoje? Somente guarda-te a ti mesmo, e guarda a tua alma muito, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram, e não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do que viram teus olhos, no dia em que estiveste diante do Eterno teu Deus, em Horebe, quando o Eterno me disse: junta-me o povo, e eu o farei ouvir as minhas palavras, para aprender a temer-me todos os dias em que viver na terra, e a seus filhos as ensinarão. E vós chegastes e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvem e trevas. E vos falou o Eterno no meio do fogo, som de palavras vós ouvistes, porém imagem alguma não vistes, tão somente uma voz. E vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou que a guardasseis, os 10 pronunciamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedras.
E a mim me ordenou o Eterno naquele tempo ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais para herdá-la. E guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe no meio do fogo. Não vos corrompais, fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro que voe nos céus, semelhança de qualquer réptil que se arraste na terra, semelhança de qualquer peixe que haja nas águas debaixo da terra. E quiçá levante os teus olhos para os céus, e, vendo o sol, a lua e as estrelas, todos os astros dos céus, sejas seduzidos e te curves a eles, e os sirvas, coisas que o Eterno teu Deus designou para iluminar a todos os povos que há debaixo do céu. E a vós tomou o Eterno, e vos tirou do cadinho de ferro do Egito, para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão nem entraria na boa terra que o Eterno, teu Deus, te dá por herança. Porque eu tenho de morrer nesta terra. Não passarei o Jordão, e vós passareis e herdareis esta boa terra. Guardai a vós mesmos, e não vos esqueçais da aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco, e não façais para vós estátua de qualquer imagem que o Eterno teu Deus te ordenou não fazer. Porque o Eterno teu Deus é um fogo consumidor, Deus zeloso é ele. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizerdes estátua à imagem de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Eterno vosso Deus para irá-lo, tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos. E vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis pouco em número entre as nações, às quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses, obra de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem e não cheiram. E buscarás de lá ao Eterno teu Deus, e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e te alcançarem todas essas coisas nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Pergunta, pois, pelos dias passados que te precederam, desde o dia em que criou Deus o homem sobre a terra, e desde uma extremidade dos céus até a outra, se houve jamais alguma coisa semelhante a esta, ou se ouviu coisa igual a ela? Se ouviu um povo a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouviste tu e ficaste vivo? Ou se tentou Deus vir e tomar para si uma nação do meio de outra nação por meio de provas, de sinais, de milagres e de guerra, e com mão, com poder forte, com braço estendido e com grandes feitos temíveis, como tudo o que fez por vós o Eterno no Egito ante os vossos olhos? A ti foi mostrado para que soubesses que o Eterno, ele é o Deus e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e as suas palavras ouviste no meio do fogo. Tudo isso fez porque amou a teus pais e escolheu a sua semente depois deles, e te tirou com a sua grande força do Egito, para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te fazer e para te dar as terras por herança, como neste dia. E saberás hoje
e considerarás no teu coração que o Eterno, Ele é o Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que seja bem para ti e para os teus filhos depois de ti, e para que te prolongues os dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá para sempre. Terceira aliá. Deuteronômio capítulo 4, verso 41 a Deuteronômio capítulo 4, verso 49. Então separou Moisés 3 cidades além do Jordão, do lado do nascente do sol, para que ali fugisse o homicida que matara o seu companheiro sem intenção e sem antes havê-lo odiado. E fugirá para uma destas cidades e viverá. A Betzer, no deserto, na terra da planície da tribo de Rubem, a Ramot, em Gilead, da tribo de Gad, e a Golã, em Bashan, da tribo de Menaché. E esta é a lei que pôs Moisés diante dos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, no além-Jordão, no vale, defronte de Bet-peor, na terra de Sihon, rei do Emorreu, que habitava em Resbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram quando saíram do Egito, e herdaram sua terra, e a terra de Og, rei de Bashan, 2 reis do Emorreu, que estavam além do Jordão, para o nascente do sol, desde Aroer, que está à beira do rio Arnon, até o monte Sion, este é Hermon, e toda a planície de além do Jordão ao oriente, até o mar da planície, debaixo das vertentes da colina. Quarta aliá. Deuteronômio capítulo 5, verso 1 a Deuteronômio capítulo 5, verso 18. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e os guardareis para cumpri-los. O Eterno nosso Deus fez conosco uma aliança em Horeb. Não com os nossos pais fez o Eterno este pacto, mas conosco, todos nós, que aqui estamos vivos neste dia. Face a face falou o Eterno convosco no meio do fogo. Estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, para vos anunciar a palavra do Eterno, porque tivestes medo do fogo e não subistes ao monte. Então ele disse assim: Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus e abaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus preceitos. Não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Guardarás o dia de Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito que estiver em tuas cidades, para que descansem teu servo e a tua serva, bem como tu. E lembrarás que servo foste na terra do Egito, e que de lá te tirou o Eterno teu Deus, com mão forte e com braço estendido. Portanto, te ordenou o Eterno teu Deus para fazer o dia de sábado. Honrarás a teu pai e a tua mãe,
como te ordenou o Eterno teu Deus, para que se prolongue os teus dias e para que seja bem para ti na terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. E não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo o que seja de teu próximo. Quinta aliá. Deuteronômio capítulo 5, verso 19, a Deuteronômio capítulo 6, verso 3. Estas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com grande voz sem cessar. E escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e deu-as a mim. E quando ouvistes a voz do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em fogo, e vos aproximaste de mim, todos os cabeças de vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Eis que nos mostrou o Eterno nosso Deus sua glória e sua grandeza, a sua voz ouvimos do meio do fogo. Neste dia vimos que Deus fala com o homem, e este continua a viver. E agora, pois, por que havemos de morrer? Pois este grande fogo nos consumirá? Se ainda mais continuássemos a ouvir a voz do Eterno nosso Deus, morreríamos. Pois qual é a criatura que tenha ouvido a voz de Deus vivente falar do meio do fogo como nós, e tenha continuado a viver? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Eterno nosso Deus, e tu nos falarás tudo o que disser o Eterno a ti, e nós ouviremos e faremos. E ouvi o Eterno a voz das vossas palavras quando me faláveis, e disse-me o Eterno: ouvi a voz das palavras deste povo que te falaram. Falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera que eles tivessem tal coração, para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos, para sempre. Anda, dize-lhes, voltai para as vossas tendas. E tu, porém, fica aqui comigo, e te direi todos os mandamentos, os estatutos e os juízos que lhes ensinarás, e que eles cumprirão na terra que eu estou dando a eles para herdá-la. E cuidareis em fazer como vos ordenou o Eterno vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Por todo o caminho que vos ordenou o Eterno vosso Deus andareis, para que vivais e seja bem para vós, e prolongueis dias na terra que haveis de herdar. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que ordenou o Eterno vosso Deus, que vos ensinaste, para cumprirdes na terra a qual passais para herdá-la, a fim de que temas o Eterno teu Deus, que guarde todos os seus estatutos e os seus preceitos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. E ouvirás, Israel, e guardarás para cumprir, para que seja bem para ti, e para que te multipliques muito na terra que emana leite e mel, como te falou o Eterno, Deus de teus pais. Sexta aliá. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a Deuteronômio capítulo 6, verso 25. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Estarão estas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E quando te levar o Eterno teu Deus à terra que jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó,
e te der cidades grandes e boas que não edificastes, e casas cheias de todas as coisas boas que tu não encheste, e poços cavados que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantaste, e comerdes e te fartardes, guarda-te de não esquecer ao Eterno, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Ao Eterno teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis a outros deuses, dos deuses dos povos que estiverem ao redor de vós, porque Deus zeloso é o Eterno, teu Deus, no meio de ti, para que não cresça o furor do Eterno teu Deus contra ti, e te faça perecer de sobre a face da terra. Não experimentareis ao Eterno vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Guardareis os mandamentos do Eterno vosso Deus, seus testemunhos e os seus estatutos que vos ordenou. E farás o que é direito e bom aos olhos do Eterno, para que seja bem para ti, venhas e herdes a boa terra que jurou o Eterno a teus pais, expulsando todos os teus inimigos de diante de ti, como falou o Eterno. Quando te perguntar teu filho amanhã, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Eterno nosso Deus vos ordenou? E dirás a teu filho: escravos fomos do Faraó no Egito, e nos tirou o Eterno do Egito com mão forte, e fez o Eterno sinais e milagres grandes e maus contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa ante nossos olhos. E a nós nos tirou de lá, para nos trazer e para nos dar a terra que jurou a nossos pais. E ordenou-nos o Eterno observar todos estes estatutos, e que temêssemos ao Eterno nosso Deus, para que seja bem para nós todos os dias, e para deixar-nos viver como até hoje. E mérito teremos nós, se cuidarmos de cumprir todo este mandamento diante do Eterno nosso Deus, como ele nos ordenou. Sétima aliá, Deuteronômio capítulo 7, verso 1 a Deuteronômio capítulo 7, verso 8. Quando te levar o Eterno teu Deus à terra a qual tu vais para herdá-la, e lançar fora muitas nações de diante de ti, o Eteu, o Girgazeu, o Emorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Iveu e o Jebuseu, 7 nações numerosas e mais fortes do que tu, e as darás o Eterno teu Deus diante de ti, e tu as ferirás, tu as destruirás totalmente, não farás aliança alguma com elas, e não lhes darás pousada na terra. Não te aparentarás com elas. Tua filha não darás a seu filho, e sua filha não tomarás para teu filho. Porque desviará teu filho de me seguir. Servirão a outros deuses, e crescerá a ira do Eterno sobre vós, e te destruirá depressa. Mas assim fareis com elas. Seus altares derrubareis, suas matsevot quebrareis, suas árvores idolatradas cortareis e seus ídolos queimareis no fogo, porque tu és um povo santo para o Eterno teu Deus, e a ti escolheu o Eterno teu Deus para lhe serdes o povo querido acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Não por serdes mais numerosos do que todos os outros povos vos teve afeição o Eterno e vos escolheu, pois vós sois o menos numeroso de todos os povos, mas pelo amor que o Eterno tem por vós, e porque guardou o juramento que fez a vossos pais, vos tirou o Eterno com mão forte, e vos remiu da casa dos escravos, da mão do Faraó, rei do Egito. Maftir, Deuteronômio capítulo 7, verso 9 a Deuteronômio capítulo 7, verso 11. E saberás, pois, que o Eterno teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia, para com os que o amam e cumprem os seus preceitos até 1000 gerações. E paga em vida aos que o odeiam, fazendo-os perecer.
não tardará em dar o pago àquele que o odeia. Em vida pagará. E guardarás os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu hoje te ordeno para cumprires. ונדע כולנו את הדרך חזרה, נשמח ונבין שכל זה קרה, נהיה